Pregar o Evangelho muitas vezes significa também pregar a necessidade dele. Nós vivemos em um país onde a maioria das pessoas se consideram pessoas boas, pessoas corretas e por isso pensam que merecem ir para o céu. Elas até se consideram como pecadoras, mas se sentem confortáveis pelo fato de que existem pecadores muito piores do que elas. E em comparação a eles, se sentem seguras, achando que merecem um cantinho no céu. A não ser que uma pessoa se sinta pecadora e perceba a sua condição diante de um Deus santo, ela não sentirá necessidade de se arrepender, e sem arrependimento, ninguém pode ser salvo. A Junta de Missões Nacionais apresenta para você a abordagem direta, com o objetivo de capacitar você a apresentar o Evangelho de uma maneira bíblica, direta e objetiva, despertando a consciência do pecador para o fato de que, à parte da graça de Jesus Cristo, ela não merece a salvação. Assista os vídeos a seguir e acompanhe o roteiro de abordagem que você já deve ter em mãos. Vamos avançar, em nome de Jesus. Com licença, vocês ouviriam a palavra de Deus por uns 3 minutinhos? Com certeza. Com certeza? Meu nome é Lucas, eu gostaria de saber se vocês têm 5 minutos para ouvir a palavra de Deus. Tudo bom? Não. Posso deixar um folhetim da palavra de Deus com o senhor aqui? O senhor ouviria a palavra de Deus por alguns minutos? Eu vou caminhando com o senhor. Pode ser? Oba! Tudo bem? Joia. Tem alguns minutinhos? Vou falar um pouco da palavra de Deus com você? Um folheto a respeito da palavra de Deus? Pode. Posso? Pode. E vocês ouviriam sobre a palavra de Deus mais ou menos uns 5 minutinhos? 5 minutos, Não, cara. pode falar assim. Posso falar? Pode. Enquanto vocês estão na fila dos churros, eu posso deixar um folheto da palavra de Deus? Me permitem fazer apenas uma pergunta? Vai durar mais ou menos 30 segundos. A pergunta está baseada no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso enfrentar um julgamento. E a pergunta que eu faço para vocês, é para vocês meditarem, se esse julgamento acontecesse hoje, se vocês morressem hoje, obviamente não desejo isso para ninguém, mas estamos sujeitos à morte todo dia, não é mesmo? Se vocês morressem hoje, estariam preparados para serem julgados por Deus? A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez e após isso enfrentar um julgamento. Vocês estariam preparados para esse julgamento se acontecesse hoje com vocês? Estaria? Por que você acha que estaria? Acho que não. Acha que não? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso enfrentar um julgamento. Significa que todos vamos morrer um dia e depois vamos ter que prestar contas a Deus. Não sei quando será o nosso dia, o seu, o meu, mas o fato é que esse dia vai acontecer. E se fosse hoje, você estaria preparado? Você estaria preparado para o juízo de Deus hoje? Eu acho que sim. Acha que sim? O senhor se considera uma pessoa boa? Se considera? Você, jovem, se considera? O senhor se acha uma boa pessoa? Vocês se consideram pessoas boas? Eu me considero. Sim. Vocês consideram uma pessoa boa? O que eu faço, eu me considero. Considero. Por senhor, o que é uma pessoa boa? E eu ajudo, trato bem minha família. Procura tratar bem os outros, a família. Deixa eu falar uma coisa. Eu percebo que você é uma pessoa boa, tanto é que você está me escutando sem nem sequer me conhecer. Isso demonstra uma bondade sua. Só que é o seguinte, não importa muito o que a gente acha que é bom, e sim o que Deus acha que é bom, não é verdade? Porque quem vai nos julgar é Deus. Nós temos o nosso padrão. Agora Deus tem um padrão de moral dele. Então eu vou fazer um pequeno teste para ver, de acordo com a palavra de Deus, se Deus olha para vocês e vê se vocês realmente são pessoas boas. Eu posso fazer um teste com o senhor com base nos 10 mandamentos? Que a Bíblia fala que, assim como o mundo aqui tem uma lei, os homens têm uma lei, não tem? Está dizendo lá que a gente não pode roubar, a lei dos homens, se não estiver preso. Deus também tem uma lei, e o nome dessa lei é os 10 mandamentos. E quando o senhor era pequeno, o senhor já desobedeceu seus pais? Graças a Deus, apanhava e gostava. Então, a Bíblia fala que nós não devemos desobedecer os nossos pais. Se o senhor alguma vez já apanhou, é porque o senhor desobedeceu de alguma forma aos seus pais, não é? E sabe o que a Bíblia diz? Que a gente não deve desobedecer nossos pais. Porque se a gente desobedece os nossos pais, a gente está desobedecendo aqui, mas a gente está desobedecendo a Deus também. Você se considera uma pessoa boa? Considera? Marcelo, você já contou alguma mentira na sua vida? Você já sentiu raiva de alguém? Já se irou contra alguém? Você já desobedeceu seus pais alguma vez?
Já, né? Você já alguma vez falou o nome de Deus em vão, sem que seja com a intenção de louvá-lo, de adorá-lo? Tipo assim, 45 do segundo tempo, cruzamento na área, você fala, ai meu Deus, na hora não foi para louvar a Deus, entendeu? Já fez isso alguma vez? Mas vou fazer aqui um teste rápido. Você, quantos anos você tem? 19. Em 19 anos, quantas mentiras você já contou? Impossível. Fala aí, pode falar. Muitas, né? 2, 3. Uma pessoa que mente é chamada de quê? Mentiroso, né? Mentiroso. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas imagina, como Deus pode permitir que um mentiroso entre no céu? Vocês já roubaram alguma coisa? Não responde ainda. A gente pensa que roubar é só pegar uma arma, sacar e falar, perdeu, né? Perdeu, levar. Só que não é só isso. Se nós temos algum produto pirata em casa, isso já é considerado roubo perante a lei. Por quê? Porque você está arranjando um modo ilegal, quer dizer, roubando os direitos autorais, um modo ilegal de conseguir aquele produto. Sabe o que significa adultério? Jesus, ele aperfeiçoou esse mandamento. Ele falou em Mateus 5:28, que se você olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, você já cometeu adultério. Se você desejar aquela mulher no teu coração, você já é adúltero para Deus. E então, vocês já fizeram isso? Claro. Já, não já? Eu falei 3 dos 10 mandamentos. Vocês acabaram de me falar que são mentirosos, que são ladrões e adúlteros perante Deus. Vocês acham que isso são características de uma pessoa boa? Sabe o que a Bíblia diz? Que se a gente errou em um ponto dessa lei, a gente errou na lei toda. O senhor acha que se Deus fosse julgar o Senhor de acordo com essa lei, o senhor seria considerado culpado ou inocente, sendo que o senhor desobedeceu a lei de Deus? É, que ele daí estava errado, né? Seria culpado, né? Estava errado. Nós transgredimos os mandamentos de Deus. Então, baseado nisso, agora eu volto a você a pergunta lá no julgamento. Se você estivesse diante do tribunal de Deus hoje e fosse julgado pelos mandamentos, julgado com base nos 10 mandamentos, pelo rigor da lei de Deus, você acha que você seria inocente ou culpado hoje diante do julgamento de Deus? Culpado, né? Imagina você com todos esses pecados, e olha que eu falei apenas 4 dos 10 mandamentos, estando diante de Deus para ser julgado por ele. Você acha que Deus ia te considerar culpado ou inocente? Culpado, né? Culpado. Você acha que Deus ia te mandar para o céu ou para o inferno? Direto. Direto para o inferno. Isso não te preocupa? É verdade. Te preocupa? Sim. Só nesses mandamentos aqui, nós já vimos o quê? Que nós somos mentirosos, ladrões, desobedientes aos pais. E se a gente for ver aqui mais alguns mandamentos, talvez nós vamos cair em todos. Verdade. E aí eu volto lá no julgamento. Se você estivesse diante do trono de Deus para ser julgado hoje pelos 10 mandamentos, pelo rigor da lei de Deus, vocês seriam inocentes ou culpados? Iriam para o céu ou para o inferno? Mudou, né? Seria culpado, porque Culpado, né? eu já conta mentira, já contei mexerica, né? Isso. E sem falar nas outras coisas, né? Vocês iriam ser julgados inocentes ou culpados? Céu ou inferno? Culpados, não é verdade? Culpado vai para o inferno. Deus iria julgar vocês, inocentes ou culpados? O que eu fiz me arrependo, então inocente. Inocente você? Por quê? Não fiz nada de relevante. Culpados, não é verdade? Culpado vai para o inferno. O que eu estou dizendo para vocês é que, segundo os padrões de Deus, vocês já transgrediram vários mandamentos, concordam? Se Deus fosse julgar vocês baseado nas leis dele, você acha que Deus ia considerar vocês culpados ou inocentes? Culpado. Você acha que Deus ia te mandar para o céu ou para o inferno hoje? Inferno, não existe inferno, não. Não existe inferno? De onde você tirou isso? É um palpite? É um palpite? É uma especulação? Você não acha que é perigoso? Eu sei. Presta atenção numa coisa. Ele vai me mandar, tipo assim, É o que? Sei. É o que? É o que é? Calma aí. Eu vou responder os dois. É o que a Bíblia diz, certo? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem 2 caminhos. Amigo, olha só. Independente de se você acreditar ou não, é o que a Bíblia diz. Eu respeito o que você crê, tá certo? Mas o que você crê, você tirou um palpite de algum lugar. Você não acha que é perigoso você apoiar a sua alma, a sua eternidade, só num palpite que você tem? A Bíblia diz que existe. Jesus Cristo foi um cara muito gentil, concorda? Um cara educado. E ele falou que haveria 2 caminhos. Uns estariam à sua direita, vinde
benditos de meu Pai, e outros à sua esquerda. Ele disse que ele falará: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, se Jesus, que era tão carinhoso, tão gentil, falou que o inferno existe, quem somos nós para duvidar? Então, a questão que eu quero dizer para vocês aqui, Chegou na parada maneira. concorda? Obviamente, se uma pessoa já está quebrantada, ela já se sente culpável diante de Deus, se acha indigna de ir para o céu, ela não precisa ser confrontada com a lei de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos 5:20, a lei veio para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas vezes nós nos fixamos apenas na segunda parte do versículo, que é bem conhecida, mas a primeira também é importante. A lei veio para o coração orgulhoso. A lei veio para ressaltar o pecado. Para onde o pecado foi ressaltado, a graça possa brilhar ainda mais. Nós já falamos da má notícia para as pessoas. Agora vamos falar da boa notícia. Vamos falar da graça salvadora de Jesus. Veja isso nos vídeos a seguir. Isso, ele é perdoador. Mas imagina o seguinte, o perdão de Deus somente, ele não é suficiente para que a justiça dele fosse satisfeita. Imagine você num tribunal e alguém que cometeu um assassinato. E o juiz fala: o que você tem a dizer em sua defesa? Aí ele diz: senhor juiz, o senhor é um juiz muito bom, acho que o senhor vai me perdoar. Eu estou arrependido, o senhor vai me perdoar. Você acha que um juiz justo perdoaria simplesmente? Não. Era necessário que o preço fosse pago. E vocês sabem o que Deus fez por vocês, para que ao mesmo tempo ele pudesse perdoar vocês e o preço fosse pago? Você sabe o que Deus fez? Mandou seu Filho Jesus. Então ele é misericordioso a ponto de ter enviado seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz no lugar do injusto, que somos nós, dos pecadores que somos nós. A Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe o que Deus fez por você para que você fosse salvo? Você sabe o que ele fez por você? Não. Nem imagina? Já ouviu falar sobre Jesus, não é? Você sabe o que Jesus fez? Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado, para pagar a penalidade do seu pecado, para pagar pelos pecados que você cometeu. Mas você sabe o que Deus fez por vocês para que vocês fossem salvos? Ou seja, para que vocês não fossem para o inferno? Deu a chance de se arrepender dos pecados. Mas ele tomou um gesto, ele fez um gesto de amor por você. O que foi isso? Não sei. Não sabe dizer. Já ouviu falar sobre Jesus? Já ouviu falar que ele morreu na cruz? E foi exatamente isso. A Bíblia diz que ele levou sobre si, sobre seus ombros, a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz, a reconciliação com Deus estava sobre ele. Então é mais ou menos assim. Nós cometemos crimes contra Deus, que foram os nossos pecados, e Jesus pagou a fiança no nosso lugar. Primeiro eu vim com a má notícia, né? Agora a boa notícia é que alguém já pagou o preço no nosso lugar. Essa pessoa é Jesus Cristo. Todos nós estávamos condenados. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade. Isso aqui que eu te passei, os 10 mandamentos, se eu fosse julgado pelos 10 mandamentos, eu também iria para o inferno. Se o meu pastor fosse julgado pelos 10 mandamentos, ele iria para o inferno. Ou seja, toda a humanidade. Não há um justo, nem um justo sequer. A boa notícia que eu tenho para você, Marcelo, é que alguém um dia já pagou a nossa dívida, pagou no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Essa pessoa é Jesus Cristo. A boa notícia é que um dia o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós e sem nunca ter cometido nenhum pecado, ele foi à cruz do Calvário para pagar no meu lugar, no seu lugar e no lugar de toda a humanidade. Deus nos amou tanto. Ele viu o nosso destino, ele viu que estávamos caminhando para a morte, mas ele nos amou muito e fez uma iniciativa, um ato de amor para que nós pudéssemos ser salvos. Já falei sobre isso com você, né, Wellington? Você sabe o que foi que Deus fez por você para que você pudesse ser salvo? Ele mandou um filho e ele morreu na cruz para salvar. Você entende o que ele fez? Na Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós olharmos no ponto de vista humano, as pessoas encontraram pretextos para matar Jesus, mas isso já fazia parte do plano eterno de Deus, que era resgatar a sua vida pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Você não tem esperança, nós não temos esperança de nos salvarmos pelo nosso próprio comportamento. Todo preço
Toda a dívida que nós tínhamos que pagar para Deus já foi paga através do sacrifício de Jesus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, parar de confiar nas nossas próprias ações, nos nossos próprios comportamentos e boas ações que dizemos que temos. Nos arrepender de fato e confiar somente em Jesus como nosso Salvador. A salvação é mediante o arrependimento e a fé somente em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele lá na cruz do Calvário pagou, derramou seu sangue lá na cruz por nós, pagando pela nossa transgressão, nós somos salvos. A palavra de Deus garante que você, crendo em Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, a palavra de Deus diz que você tem a salvação, você tem a vida eterna. Então o que Ele espera que vocês façam é que vocês se arrependam e confiem nele como seu Salvador e Senhor. Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e hoje reina soberano. E Ele espera que vocês se arrependam e confiem somente nele. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um presente que Deus oferece a você. Você pode rejeitar o presente dizendo: Deus, eu sou uma pessoa boa e mereço ir para o céu pelo meu comportamento. Mas nós já provamos que você não merece o céu. Eu também não mereço, porque eu também sou pecador. Você pode aceitar o presente da salvação convidando Jesus para ser o seu Salvador e o seu Senhor, se arrependendo do seu pecado e confiando somente nele. Então o que precisamos fazer? Nos arrepender do nosso pecado, perceber que diante de Deus, pelo nosso comportamento, não merecíamos o céu, merecíamos a condenação, porque todos somos pecadores, não é mesmo? Mas reconhecer que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Podemos ser salvos não porque merecemos, mas pelo grande ato de amor e de misericórdia que Ele teve por nós. Que vocês possam então se arrepender e confiar somente em Jesus. Muito obrigado, tá? Vocês gostariam de, nesse momento, fazer uma oração a Deus, se arrependendo dos seus pecados e convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador de suas vidas? Vou te ser sincero, eu não estou nessa pilha não. Não está nessa pilha não? Posso orar pela vida de vocês então, pelo menos? Claro. Se essa mensagem fez sentido para vocês, medita. É a nossa única esperança confiar em Jesus. Deus, obrigado por essas pessoas que aqui estão, que ouviram a Tua palavra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que não seja pela minha palavra, porque eu também sou falho e fraco, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, que eles possam entender e compreender o que foi falado aqui, e que no coração deles o Senhor possa plantar uma semente, para que eles venham um dia se arrepender e crer e confiar somente em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te peço que o Senhor preserve a vida deles até que eles tenham esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Beleza, aprecio muito a atenção que vocês deram para a palavra de Deus, tá? Valeu, obrigadão. Eu tenho pecado ultimamente. Muita coisa. Eu gostaria de parar de querer pecar e começar tudo de novo, do zero. Eu queria ter mais vontade para aprender os caminhos de Deus, porque eu sou muito vadio. Senhor Jesus, pode repetir. Muito obrigado. Muito obrigado pela salvação. Eu creio de todo o meu coração. Eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Obrigado, porque pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por mim, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. A exposição verbal do Evangelho sempre foi a principal ferramenta utilizada pela igreja ao longo de sua história. É claro que a igreja precisa ser equipada com múltiplas modalidades de evangelização, mas ela não pode se esquecer de que pregar o Evangelho é, sobretudo, falar sobre aquilo que Cristo fez por cada um de nós naquela cruz do Calvário. A exposição verbal ela se aplica em muitas situações, se aplica nas praças, nas ruas, nas casas, se aplica para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Você pode pregar a palavra de Deus na sua família, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua escola, em todos os lugares. É necessário que você perceba que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Numa trans, quando nós buscamos não só evangelizar, como também discipular as pessoas, procure, ao final da exposição, perguntar à pessoa se ela aceitaria ouvir um estudo bíblico em sua casa.
E assim você continue a pregação do Evangelho segundo os materiais que são oferecidos pela Junta de Missões Nacionais. Mas ao sair da Trans, ao voltar para a sua cidade, não se esqueça, pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Deus abençoe você. Muito obrigado.